Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham o devido entendimento e sabedoria e que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 16 de julho, a lição 3, ela tem como título Senhor do Sábado. E a lição de hoje está baseada ali no livro de Marcos, no capítulo 2, do versículos 23 até 28. E aqui o que nós vemos, é a contestação de Jesus, onde os fariseus acusaram os seus discípulos de estarem colhendo espigas no dia de sábado. E nesse texto menciona, que os discípulos estavam assim acompanhando a Jesus na proclamação do Evangelho, e eles haviam caminhado por muito tempo, eles estavam com fome, e eles passaram assim por um campo cheio de plantações ali de milho, e eles colheram algumas espigas, esfregaram suas mãos assim, e comeram aqueles grãos assim daquele cereal. E os fariseus estavam ali observando, viram e acusaram os seus discípulos de estarem transgredindo o sábado, porque aquele dia era um dia de sábado. E eles foram advertir a Jesus. Mas Jesus, pela sua realmente sabedoria, ele indicou ainda que o sábado foi feito para o benefício da humanidade. Porque Jesus, sabiamente, ele corrigiu ali a história que eles haviam contado sobre os discípulos, e citou aos fariseus se eles lembravam quando Davi e os seus homens, quando eles estavam com fome, em pleno dia de sábado, eles comeram os pães de proposição que só os sacerdotes poderiam realmente se alimentar daquele pão. E a lição de hoje também fala ali em Marcos 3, capítulo 1 a 6, ilustra o ensinamento de Jesus, que o sábado foi feito pela necessidade da humanidade. E nessa passagem nós vemos Jesus como realmente um filho de Deus, que veio nesse mundo para salvar, e que ele era desafiador e libertador, e que ele não se dobrava diante de acordos ou injúrias ou juízos que os homens faziam, principalmente esses fariseus, legalistas, que gostavam realmente de ter controvérsias. E Marcos fala aqui que Jesus entrou na sinagoga em dia de sábado, e ele estava um homem com a mão direita ressequida, cuja texto é repetido ali em Lucas, no capítulo 6, versículos 6 a 11, e ali que se confirma, que realmente a mão ressequida era a mão direita, e que os fariseus estavam observando para ver se Jesus curaria aquele homem naquele dia de sábado. E Jesus, como ele conhece os corações, a mente das pessoas, ele disse aos fariseus que é lícito sim no sábado fazer o bem, e ainda perguntou: o que é melhor, fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Está lá em Marcos 3, 4.
E eles acabaram ficando em silêncio. E Jesus acabou realmente curando aquele homem. Algumas pessoas acham que o fato de Jesus haver declarado ser ele o Senhor do sábado, que está lá em Marcos capítulo 2, versículo 28, e também em Mateus 12, versículo 8, e Lucas capítulo 6, versículo 5, implica na anulação do sábado como dia de repouso. Mas uma análise mais profunda e sobre esse assunto não sustenta esse posicionamento. Muito pelo contrário. Declarando-se Senhor do sábado, Cristo estava simplesmente reivindicando sua legitimidade de soberania sobre esse dia do sábado, em face das tentativas dos fariseus de ensinar a Cristo de como observar esse dia, que está lá em Mateus 12, versículo 1 e 2. Mas a soberania de Cristo sobre o sábado, ela é plena, ela deriva especialmente do fato de ser ele, Jesus, tanto o Criador quanto o legislador do sábado. Porque foi Jesus que criou o sábado. E se o sábado foi instituído na semana da criação, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3, e também Êxodo 20, versículos 8 e 11, e todas as coisas foram feitas por intermédio realmente de Cristo, e sem ele nada que foi feito se fez, que diz lá em João 1, versículo 3, então o sábado é parte das grandes atividades criadoras de Jesus. E no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 23 e 24, os fariseus acusaram os discípulos de transgredir o sábado, como nós vimos, que ao passarem nesse dia, ao passarem ali para aquela plantação de milho, eles estavam com fome, colheram algumas espigas, e eles foram advertidos pelos fariseus. Bom, de acordo com a tradição judaica, há 39 proibições para o dia de sábado, como arar a terra, semear, colher, debulhar, moer, selecionar, peneirar, assar, cozinhar e outros mais, que não podem fazer isto, que na mente dos fariseus inclui de que os discípulos estavam fazendo naquele momento, ele colhendo aquelas espigas. E os discípulos sabiam da rigidez dos fariseus, mas o fizeram porque estavam com fome. E Jesus de imediato responde com o relato bíblico em que Davi, em pleno sábado, ele comeu os pães sagrados da preposição lá no templo, que diz lá em 1 Samuel capítulo 21, versículo de 1 a 6. Amigos, estamos abertos para discussão, para doações, para avaliações. Você sabe assim o que eu quero dizer, que nós somos assim, muito rápidos às vezes para acusar, julgar, mas às vezes nós somos desatentos para amar, seja o dia que for, de sábado ou outros dias. E o sacerdote, ele preferiu que Davi matasse a sua fome, se alimentasse dentro daquele templo, e seus homens comessem aquele pão sagrado, do que deixá-los à míngua, deixá-los com fome. E Jesus preferiu ser acusado de quebrar uma regra humana sem sentido, porque não tem sentido, do que deixar seus discípulos passarem o dia do Senhor com fome. A jornada de Davi naquele dia poderia ter sido assim uma fuga de emergência, ocorrido mesmo no dia de sábado.
E Jesus argumentou: se Davi e seus homens estavam justificados, né, em se alimentar daqueles pães de preposição, então seus discípulos estavam também justificados em colher espigas e a se alimentar delas. Lembrando que Davi era a maior referência para os judeus na época e fariseus, e que também hoje também é uma referência para os judeus. Cristo aponta e declarou que o sábado foi feito para o benefício de todas as pessoas, e não o contrário, em que a base dessa afirmação é o fato de que Jesus, ele é o Senhor do sábado. E a controvérsia, né, entre cristãos e fariseus, registrado ali em Marcos capítulo 2, não diz respeito a qualquer tentativa por parte de Jesus de substituir a observância do sábado pelo domingo. Jamais. O assunto em discussão é meramente a maneira como o sábado deveria ser observado. De um lado estavam os fariseus legalistas, né, tentando impor a Cristo e aos discípulos e às pessoas suas próprias tradições legalistas sobre o sábado, que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 2, e também Marcos capítulo 2, versículos 23 e 24. O que a gente observa aqui é que é colocado muita tradição, né, realmente pelo sábado, né? Porque o propósito das tradições humanas para restaurar o seu propósito original, que está lá nas Escrituras, referente ao sábado, são coisas que os judeus faziam assim e que Jesus não concordava com isso. Porque Deus, ele é Senhor do sábado. Cristo possuía autoridade superior aos fariseus em definir como um dia assim deleitoso e santo dia do Senhor, que fala lá em Isaías capítulo 58, versículo 3, e deve ser observado por todos nós assim também. Em Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6, menciona que Jesus curou em dia de sábado um homem com a mão ressequida. Embora todos os evangelhos sinóticos, né, não narrem essa história quase da mesma forma, somente o apóstolo Lucas, que era um médico, que está ali no capítulo 6, versículo 6 a 11 de Lucas, menciona que esse homem ele era ressequido da mão direita. E esse detalhe adicional nos ajuda a compreender o grande impacto que essa deficiência causava para aquele homem, essa deficiência física, que devia ser exercida assim, sob grande capacidade e aflições para aquele homem, trazer sofrimentos para aquele homem. E que os fariseus não queriam que fosse curado em dia de sábado. Na realidade, os fariseus queriam uma oportunidade de acusar e levar Jesus à prisão por transgredir o sábado. Mas Jesus lia os corações deles e mostrou-lhes que Jesus, ele é o Senhor do sábado, o Criador desse dia e que faria tudo para libertar aquele homem com a mão ressequida. E qualquer outra pessoa que tivesse dificuldades, ele faria esse milagre no dia de sábado. Mas ali, judeus e fariseus começaram a planejar a morte de Cristo, a quem estava violando o sábado, né? Que eles falavam que na realidade quem estava violando o sábado eram os próprios fariseus hipócritas, em pleno dia de sábado, com a intenção de matar, tramar o mal em pleno sábado. Isto sim que é pecado. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador,
Você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ter entendimento, começa a manusear melhor as Escrituras, começa a entender a importância desse sábado, que foi um dia separado por causa de nós mesmos, que foi criado realmente por Deus, é o quarto mandamento. O próprio Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, que é o sábado. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E na grande volta de Jesus, que está se aproximando, ele levará a você, a sua família, a mim, a todos nós. Jesus levará, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. E você terá a oportunidade de ter face a face Jesus, o Salvador, lá no céu. Você já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraço do seu amigo João Carlos Amorim.